Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Eu tinha aqui 7 questões sobre as quais gostaria de questionar o Sr. Ministro. Um deles já não questiono porque o Sr. Ministro já referiu, que tem que ver com os estudos sobre fundo de pensões, portanto ainda não há novidades. Ia perguntar se haveria, já sei que não há. E continuamos a aguardar, de facto, que sejam concluídos os estudos que foram anunciados para se encontrar uma solução viabilizadora dos fundos de pensões. Bom, a segunda questão diz respeito às promoções. E o Sr. Ministro acabou de dizer que as promoções são para a próxima semana. Disse que são esta semana. Esta semana? Sim. Pronto, Estamos em terça-feira, Sr. Deputado. Então temos quarta, quinta e sexta. Não foi a minha intenção de tropar afirmações suas, tinha percebido. Não, mas eu disse esta semana. Na próxima semana será esta semana. Seja esta semana. Ora bem, mas isso mais reforça o que eu ia dizer, azar o nosso, Sr. Ministro. Há tanto tempo que este problema está para ser resolvido e nós tínhamos logo que fazer a reunião da Comissão de Defesa nas vésperas da resolução. Azar o nosso, é pena que não tenham sido resolvida aqui anteontem ou ontem, em que nós já podíamos hoje ser aqui, o Sr. Ministro já trazia a boa nova. Mas é pena que esta reunião não seja para a semana. Mas pode felicitar na mesma, que eu aceito as felicitações. Neste caso, eu gostaria era que o Sr. Ministro nos desse alguns pormenores acerca de que promoções vão ser feitas, porque era interessante sabermos quantos vão ser os militares abrangidos e com consequências. Quer dizer, creio que o Sr. Ministro não basta dizer, vai haver promoções. Gostaríamos de saber qual é o critério que vai ser seguido para a realização dessas promoções, sendo obviamente que é motivo de congratulação que as promoções sejam realizadas, porque a situação que se está a viver há longos meses nas Forças Armadas é uma situação reconhecidamente insustentável, não é? E, portanto, é daquelas medidas que, obviamente, peca por tardia, mas em todo o caso era bom termos alguns pormenores sobre que promoções vão ser feitas. Ora bem, há mais uma questão que eu gostaria de colocar, que é a seguinte, que tem que ver com os meios aéreos que o Sr. Ministro estava a falar. De facto, nós vimos as declarações do Sr. Ministro, agora feitas perante a Força Aérea, em que lamentava, de facto, o anúncio que fez, quando iniciou funções, da sua intenção de envolver a Força Aérea Portuguesa, os meios aéreos, no combate a incêndios, que não se pôde concretizar. Mas o Sr. Ministro também disse que não desistia dessa ideia. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro nos explicasse qual é a sua ideia. E já agora, há uma questão que é a seguinte. Nós sabemos que neste momento, portanto, o Governo decidiu, não o Ministério da Defesa, mas os chames são internas, mas em todo o caso o Governo decidiu extinguir a empresa de meios aéreos e neste momento está a ser efetuado um concurso público quer para a operação com meios aéreos do combate aos fogos florestais, quer para a manutenção das aeronaves. E uma questão que se pode colocar é se não era concebível, com a economia para o Estado português, a utilização de meios da Força Aérea, se não na operação, que os vistos não é praticável, mas na manutenção das aeronaves existentes. Gostaria de saber se isso não foi equacionado. Gostaria de saber se isso não foi equacionado. E, de qualquer maneira, enfim, qual é a sua ideia? Se o Sr. Ministro não desistiu ainda dela, que ideia que tem relativamente a um envolvimento futuro, já não este ano, mas em anos subsequentes, das Forças Armadas Portuguesas no combate aos fogos florestais, porque isso poderia, de facto, corresponder a uma poupança significativa de meios para o Estado português e, inclusivamente, resolver um problema até de ocupação dos pilotos da Força Aérea. E, portanto, gostaria de saber qual é a sua ideia. Uma preocupação que gostaria de suscitar diz respeito ao Arsenal do Alfeite. Pelo seguinte, porque a situação da empresa continua a degradar-se, isso é um facto. As restrições orçamentais que impendem sobre a Marinha prejudicam
reflexamente o arsenal ao feito, dado que a Marinha é praticamente o único cliente do arsenal, e o que está a acontecer é que, devido à incapacidade financeira da Marinha, o arsenal fica numa situação deficitária, e isso implica a perda de capacidades. E, portanto, é com grande preocupação que nós vemos profissionais qualificadíssimos abandonarem o arsenal, sem que sejam substituídos, podendo pôr em causa as capacidades necessárias do arsenal Alfeite para corresponder futuramente àquelas que são as necessidades da Marinha de Guerra Portuguesa. E, portanto, queria colocar-lhe esta nossa preocupação. Outras questões que ainda queria colocar. O Sr. Ministro referiu-se aqui ao problema do LH90 e nós não pomos em causa o abandono desse projeto, tendo em conta a situação financeira do país, mas há aqui uma questão que é esta. É sabido que ao longo destes últimos anos, e na perspectiva da aquisição dos NH90, existem pilotos formados, que têm vindo a ser formados ao serviço do Exército para poderem, enfim, ser os tripulantes dos NH90. E eu gostaria de saber o que é que está pensado relativamente a isso. Não é? O que é que estas pessoas vão fazer, qual vai ser a sua ocupação, se vão ser utilizados no tipo de aeronaves, não é? Porque não basta dizer acaba o projeto, já como não há dinheiro não se faz, mas depois tudo o investimento que se fez, na iminência, a contar com os NH90, o que é que vai ser feito a isto? Como é que isto tudo vai ser reconvertido? E já agora, era bom que isso fosse feito através da revisão da LPM, porque nós já sabemos que não há LPM, porque uma LPM cortada a 60% já não é aquela LPM, é outra qualquer. O problema é que nós não sabemos qual é a outra qualquer, porque ela de facto devia ter sido revista há uns anos e não foi e continua a não ser, e portanto nós neste momento continuamos com qualquer coisa, não é? Parecida com uma LPM, sem que se saiba que investimentos é que vão ser feitos ou não vão ser feitos e obviamente que não há escrutínio parlamentar possível de uma lei que não é executada. E, portanto, era bom que as coisas fossem corretamente feitas através de uma revisão da LPM que permitisse que tudo isto ficasse, em termos legais, como deve ser. Três últimas questões breves. Nós temos vindo, esta comissão tem vindo a ser contactada, enfim, já há muito tempo, por cidadãos que sofrem de stress pós-traumático. Ora bem, e a informação que temos é que, a partir do momento em que um cidadão, a conselho médico, procura ver reconhecida a sua situação de incapacidade por via do stress pós-traumático de guerra, que em média o processo administrativo desse reconhecimento está a demorar 14 anos. 14 anos. E que esses cidadãos passam pelas mais diversas juntas médicas e juntas de outro tipo, e portanto há um envolvimento absolutamente kafkiano de entidades e de serviços nesse reconhecimento. Ó Sr. Ministro, eu acho que no Estado de Direito não é sustentável que um processo administrativo, por mais complexo que seja, possa durar 14 anos em média. E portanto eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro olha para isto. Se acha que isto é concebível, ou se não entende que há alguma coisa que tem que ser feito nesta matéria. Não para conceder direitos a quem, a quem manifestamente não demonstre a sua necessidade, mas para que aqueles, efetivamente, a quem tal enfermidade deve ser reconhecida, o sejam em tempo útil, para que os cidadãos que sofrem de stress pós-traumático possam ainda ver essa situação reconhecida em vida. É o mínimo que se exige. Uma outra questão tem que ver com outra situação que tem vindo a ser recentemente noticiada, que tem que ver com os militares em regime de contrato, que estejam em situação de baixa e que na pendência da baixa terminam o seu tempo de contrato e passam à vida civil. Ora bem, e isso de facto contraria
contraria os estatutos militares das Forças Armadas, contraria o ENFAR. E tem havido algumas denúncias públicas de que situações dessas estão a ocorrer. O cidadão está em baixa e, enquanto está de baixa, um dia acorda na vida civil. E, de facto, não é essa, isso não está certo, e não está certo e não é legal, porque, de facto, o que prevê os estatutos militares das Forças Armadas é que os cidadãos, enquanto estejam nessa situação, eles, enfim, carecem, não têm direito não apenas à assistência médica, mas também à manutenção do seu posto, até que a situação seja resolvida. A última questão que eu queria colocar tem que ver com o seguinte. Aqui há uns dias atrás vinha nos jornais, concretamente no Diário de Notícias, uma notícia segundo a qual os acessos à Serra de Santa Luzia, no concelho de Viana do Castelo, estavam a ser controlados por militares. Em nome da prevenção do combate aos fogos, estavam os militares à entrada da mata, com umas cancelas, e que esses militares identificam as pessoas, tomam nota das pessoas que entram, ou seja, missões que deviam competir à PSP, imagino eu, ou à Guarda Florestal, que faz parte da GNR. Agora, não é essa a função dos militares, porque isso é uma típica função de polícia. A identificação de pessoas e o controle de acessos é uma medida de polícia que está tipificada na Lei de Segurança Interna como exclusiva das Forças de Segurança. E, portanto, nós achamos muito bem que as Forças Armadas colaborem na medida das suas possibilidades no combate aos fogos florestais, mas não é nisto, não é com medidas de polícia, porque isso há entidades que no Estado de Direito são competentes para o fazer. E, portanto, gostaria de saber se o Ministro está a par desta situação e se não acha que ela deveria ser corrigida.